Fala pessoal, tudo bem? Para quem não me conhece, meu nome é Flávio Brito, sou advogado, especialista na área de concursos públicos e estou aqui para conversar hoje com vocês sobre o resultado final da avaliação psicológica dos concursos. Hoje eu estou aqui gravando no dia 27 de setembro, provavelmente no dia 28, na quarta-feira, nós já teremos a publicação desse resultado final, de acordo aí com o cronograma do concurso. Mas aqui eu já vou antecipar para vocês, porque muitos candidatos nos procuraram e sempre há diversas dúvidas em relação à avaliação psicológica, e aqui eu queria trazer de forma bem sucinta para vocês algumas questões muito importantes. Primeiro, quando sai o resultado preliminar, o candidato ele teria direito à entrevista devolutiva, que seria um momento propício em que o candidato teria acesso às razões, à justificativa da sua eliminação. Inclusive, ele podia estar acompanhado com um psicólogo da sua confiança e tudo mais. E depois disso, o candidato poderia também interpor o recurso administrativo em face dessa não recomendação. Então vejam só, agora quando sair esse resultado final, caso a comissão mantenha a eliminação desse candidato, o candidato pode recorrer ao Poder Judiciário, certo? Mas Flávio, pode recorrer de qualquer maneira? Há a possibilidade de reverter isso judicialmente? E é evidente que sim, certo? Mas há uma necessidade de analisar caso a caso. Nós temos aqui diversos julgados do Poder Judiciário anulando avaliações psicológicas nos concursos que realmente são muito ilegais e são muito arbitrárias. Inclusive, pessoal, a avaliação psicológica dos concursos ela tem um regramento próprio, uma resolução do Conselho Federal de Psicologia, e até a formalidade, por exemplo, dessa avaliação, ela deve respeitar esse regulamento, essa resolução. E é aí onde muitas comissões de concurso público não respeitam esse regramento estabelecido previamente pelo Conselho Federal de Psicologia. E aí, por exemplo, o Poder Judiciário pode intervir e declarar a nulidade dessa avaliação. Além disso, pessoal, existem questões muito próprias ali da psicologia, que até um profissional, um psicólogo, ele pode analisar e identificar, até pela sua expertise, ele pode analisar e identificar ali irregularidades. E, identificadas essas irregularidades, o Poder Judiciário pode determinar uma nova avaliação. E essa é uma questão também que traz muita confusão para os candidatos. O Supremo Tribunal Federal já decidiu que, se o judiciário, se um juiz, um desembargador determinar a nulidade daquela avaliação psicológica, há a necessidade de que esse candidato seja submetido a uma nova avaliação. Então, não é possível que seja declarada a nulidade e o candidato prossiga no concurso sem necessidade de fazer uma nova avaliação. Não. O Supremo diz que é um requisito previsto em lei e o candidato deve ser submetido. Agora, evidentemente, essa nova avaliação que ele vai fazer deve agora corresponder aos critérios estabelecidos, os critérios corretos, que foram identificados ali na decisão judicial. Então vejam só, pessoal, é muito importante que você tenha esse acompanhamento especializado e um acompanhamento não só jurídico, mas até de um psicólogo, para que se possa, de forma interdisciplinar, identificar as irregularidades. Então não adianta entrar com ação judicial de qualquer forma, sem essa análise mais técnica, certo? Então, muita atenção a isso. É necessário que se faça uma análise da justificativa trazida,
é necessário que se analise também esse laudo de avaliação para identificar quais foram os erros formais do ponto de vista da estrutura dessa avaliação, como também materiais, ou seja, em relação ao que se discutiu ali. Por quê? Nós não temos um perfil previamente estabelecido, né, de quais devem ser as características, por exemplo. E às vezes o candidato ali teve um desempenho ali um pouco relevante, né, em relação a todos os demais testes. E aí, por exemplo, o Poder Judiciário, em muitos casos, já determinou, né, que não há razoabilidade simplesmente por causa de um índice ali de forma muito episódico. O Judiciário também já analisou testes que, para a própria área da psicologia, já foram considerados defasados. Então é por isso que é importante um parecer de um psicólogo, né, que possa ali impugnar e trazer uma opinião técnica muito fundamentada. Inclusive, pessoal, naquelas ações que nós já atuamos, foi muito importante, né, a apresentação de um parecer psicológico, de um psicológico, inclusive com especialidade na área de concursos. E essa opinião foi muito forte, né, até para que o juiz pudesse se convencer da irregularidade naquela avaliação e aí possibilitar que o candidato prossiga nas demais fases do concurso. Para finalizar o vídeo, uma pergunta também muito recorrente é se o candidato que tenha, por exemplo, uma decisão judicial favorável, né, determinando uma nova avaliação, se ele vai ter que aguardar essa nova avaliação para prosseguir no concurso, nas próximas fases. E vejam só, isso tem que ser discutido na própria ação judicial, mas é muito comum, inclusive é isso que nós fazemos, que os pedidos sejam de forma bem delimitados. Ou seja, um pedido para que o candidato possa prosseguir nas demais fases, até para que não haja prejuízo. Não há prejuízo para ele, porque ele não vai perder as etapas posteriores, e também não há um prejuízo para a própria administração, né, que vai ter que criar novas datas, né, para aquele candidato em específico. Então, é interessante que esse candidato faça as próximas etapas sem nenhum prejuízo, e também é evidente que ele não vai ter direito a simplesmente a prosseguir nessas etapas do concurso e, por exemplo, não ter essa decisão judicial depois revisitada. É possível. Essa é uma decisão liminar, tem um caráter provisório ainda, chamado precário, ou seja, ainda há possibilidade de recursos e esses recursos podem modificar essa decisão judicial. Mas veja só, um pedido seria para o candidato prosseguir nas etapas e outro pedido, né, seria uma nova avaliação, que aí seria estabelecida em uma data propícia, a depender da organização ali da comissão, e aí esse candidato seria submetido novamente a uma avaliação psicológica, e aí sim, com critérios científicos, né, com critérios objetivos e estabelecidos, certo? E aí sim, o candidato pode fazer essa nova avaliação e, se aprovado, e aí continuar normalmente no concurso. Certo, pessoal? Então, essas são as principais dúvidas que os candidatos tiveram, né, e têm diante de uma situação como essa. Mas é importante, volto a dizer, que você tenha um acompanhamento de forma especializada. E esse concurso, né, já estamos aí na fase final. Depois disso, nós temos a fase de títulos ainda, depois a investigação social. Né? Nós vamos fazer um vídeo também sobre a investigação social, porque tem muita coisa ali que precisa ser discutida. Tanto é que nós estamos organizando também um workshop online gratuito, onde a gente vai estar ali com os candidatos explicando sobre as principais implicações no preenchimento da ficha de informações. É por isso que eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo um link para você participar, primeiro, do nosso grupo de WhatsApp em relação à avaliação psicológica nesse concurso da Polícia Civil da Paraíba, e também o link do nosso grupo do Telegram em relação ao workshop da investigação social.
até para você ficar acompanhando essas atualizações, as nossas orientações que são direcionadas para esses grupos, tá bom, pessoal? Espero que tenha ajudado a esclarecer esses pontos aqui. Contem conosco. Se você gostou desse vídeo, eu peço para você compartilhar, para você curtir, espalhar também essa mensagem aí de esperança para os concurseiros. E também, se você tem alguma dúvida em relação a esse concurso ou outros também, você pode deixar aqui nos comentários e nós vamos estar à disposição para respondê-los, tá bom? Forte abraço e até a próxima!